Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse vídeo, ele é algo que Deus tocou no meu coração para gravar, em específico para a minha igreja, onde eu faço parte, Igreja Batista Nova Canaã, em Japeri, em Gero Pedreira, e que serve, eu sei, de forma individual para qualquer pessoa que possa estar ouvindo, assistindo essa gravação. O que eu peço a você é que, se Deus tocar no teu coração a partir dessas palavras, você se quebrante diante dele, porque o que Deus colocou no meu coração fala sobre cura. E a palavra específica, para a igreja, a cura da igreja, a cura do corpo. E antes da cura, é preciso que se saiba que está doente. Ninguém que não se considere doente ou com algum sintoma de doença, ele vai ao médico. Alguém só procura o médico quando ele próprio se identifica como alguém que está doente, ou quando alguém reconhece os seus sintomas e o alerta, procura um médico. Então, a gente parte desse pressuposto, de reconhecimento, de que precisa de um médico, de que precisa de tratamento, de que precisa de cura. Especificamente sobre a igreja, e a gente vai falar aqui de uma forma coletiva, tá? Mas também individual, porque todo coletivo ele é formado por um conjunto de indivíduos. Todo coletivo é formado por um conjunto de indivíduos. Então, aquilo que afeta alguém de maneira particular, muito provavelmente afetará o coletivo em que ele estiver inserido. Ou seja, você imagina alguém que esteja contaminado em um ambiente com outras pessoas, a probabilidade dele transmitir aquela contaminação para aquele grupo é muito grande. Então nós vamos entender, partindo desse ponto, de que todo coletivo é afetado por indivíduos ou individualidades que também já estão afetadas. Quando falamos sobre igreja, isso serve para você analisar a sua própria igreja, se você não é da Igreja Batista Nova Canaã, quais são os sintomas, de que podem identificar uma igreja doente. Certa vez, em uma reunião na nossa igreja, foi dito isso, que a igreja estava doente. Uns concordaram, outros não, mas o que identifica uma igreja doente? Então, existem alguns pontos, que a gente pode analisar para dizer se essa igreja está doente ou não. Tá? Então, olhamos para o nosso corpo. Eu falo, como disse, na particularidade da Igreja Batista Nova Canaã. Primeira coisa, não há conversão. Esse é um sintoma muito forte sobre o estado de saúde de uma igreja. Segundo ponto, não há alegria na adoração. As reuniões, elas são mornas, frias, não há entusiasmo, não há aquele sentimento, de que está queimando, que aquilo está trazendo um efeito, então não há alegria. Tu olha para as pessoas, elas estão com a cara fechada, elas estão como se não estivessem ali, ou como se estivessem ali obrigadas. O terceiro sintoma é que não há desenvolvimento, ou seja, dentro daquele corpo, os membros particularmente ou individualmente, eles não se desenvolvem, eles estão estagnados dentro de um ponto e não avançam
não há crescimento, não há desenvolvimento a partir daquilo ali. Isso é muito ruim para a igreja. Um outro ponto que serve, né, para analisar se essa igreja está doente ou não, é que não há trabalhadores, não há voluntários para o trabalho. O trabalho do Senhor, ele é feito a partir da voluntariedade. Tá? Então, quando uma igreja não há a apresentação voluntária de pessoas para o trabalho, é um forte sintoma também de que aquela igreja precisa ser tratada. Um outro ponto não há unção e autoridade espiritual na pregação da palavra, no ensino bíblico. Você olha, analisa as pregações, os estudos, você observa que há uma superficialidade. Você só ouve barulho, você só ouve palavras, mas aquelas palavras elas não têm o poder de penetrar no seu coração, de gerar transformação. Tá? Então isso é um outro ponto que pode ser analisado para identificar se essa igreja precisa de um tratamento do Senhor. E um outro ponto aqui é que não há unidade. Aquela igreja, ela está dividida, ela não pensa igual, não tem uma mesma visão. Não estou falando de concordância com todas as coisas, não, estou dizendo sobre unidade. Aquela particularidade de alguém muitas das vezes abrir mão da sua opinião, da sua vontade, do que ele pensa ser o correto, em favor, né, de que a igreja ela concorde e avance nas ações que ela precisa realizar. Então esses são 6 sintomas pontuados aqui, tá? E existem muitos outros, é claro, mas eu não vou falar sobre esses outros, eu quero ficar nesses 6 pontos, tá? Conforme foi combinado com a igreja, nós estaremos orando durante 7 dias, consagrando ao Senhor as nossas vidas, mas por hoje, primeiro dia, eu quero que você ouça essa palavra, analise a sua igreja e veja se há alguma dessas coisas que foram citadas aqui na igreja. Tá? Se você observou que há 1, 2, 3 ou 4, ou quantas forem, ou as 6, não sei, eu vou te convidar a você estar hoje orando por essa igreja. Tá? Você não vai orar pelo individual, você vai orar pelo coletivo, para que Deus ele interfira nessa igreja, para que a cura venha. Eu acredito que essa igreja que pertence ao Senhor, ela também é curada pelo Senhor. Mas é preciso que se reconheça por essa igreja que ela precisa de tratamento. E o tratamento é voltar aos fundamentos corretos, voltar à palavra, voltar à oração, voltar ao local onde o dono, o Senhor, o cabeça da igreja, ele possa tomar essa igreja e curá-la, tratar na individualidade de cada um, para que o coletivo seja saudável, forte e tenha autoridade espiritual, tá? Então foi estabelecido na nossa igreja que durante 7 dias, de 1 a 7 de janeiro, às 7 horas da manhã, durante 7 minutos, você esteja orando. Tá? Então, se você concorda com essa palavra, se você concorda que Deus ele quer curar essa igreja da qual eu e você somos parte, eu quero te convidar para hoje você tirar esses 7 minutos e colocar diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo despertou em você sobre sintomas dessa igreja. Nos próximos vídeos, nós trataremos ponto a ponto, né, nas sugestões que foram enviadas pelos irmãos, e abordaremos principalmente que sintomas nem sempre são as causas.
tá? Eu pontuei aqui alguns sintomas, mas quando um médico ele recebe os sintomas, ele faz uma análise mais profunda para saber o que está causando aquele sintoma. Por exemplo, uma dor de cabeça, ele pode ser ocasionado por várias situações. E somente o especialista, a partir de um exame minucioso, pode dizer qual a origem, qual a causa daquela dor de cabeça. Da mesma forma, quando nós falamos de igreja e dizemos um dos sintomas, por exemplo, não há conversão, o sintoma é esse. Mas qual a causa? Qual a causa? Porque nós cremos na palavra de Deus que diz que o Evangelho é poderoso para salvar aquele que crê. Então, se esse Evangelho ele é poderoso, por que não há conversão na igreja do Senhor? Então, eu convido você a estar orando hoje, durante 7 minutos, tá? Não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas esteja orando durante 7 minutos pela sua igreja. Tá? Ore para que Deus ele derrame o bálsamo dele e traga a cura sobre essa igreja que pertence a ele. Graça e paz e até amanhã, se Deus permitir. E se você gostou desse vídeo, ele está sendo publicado aí no canal, curta o canal, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.